Ou está impossível? Porque na rádio lá vocês não deixaram. Aí depois o torcedor reclama, que aqui está aparecendo, né, só fala do Galo, me ajuda, né? Tem que falar do Cruzeiro. Valu, tenta me ajudar a lutar contra essa turma da imprensa marrom que não deixa nós falar do Cruzeiro. Temos aqui alguns números dos jogadores emprestados pelo Cruzeiro na temporada. Você vê alguém saindo, vê alguém dando solução. Nós falamos disso aqui, mas a pergunta está sendo feita diretamente a Thiago Guimarães Valu ou Valu Guimarães, por gentileza. O homem do tênis azul. Aliás, belíssimo exemplar. Valeu, HG. Cara, assim, com relação ao aproveitamento no Cruzeiro para 2026... Sim, se você acha que cara, pode. Primeiro, que o Cruzeiro hoje trabalha, tem um departamento de futebol organizado de uma forma profissional. Se fosse a forma que o Cruzeiro trabalhava anteriormente, esses jogadores iriam chegar para aí sim a situação deles ser analisada caso a caso. Eu tenho convicção de que hoje, até porque é um trabalho que iniciou quando o Jardim, logo que o Jardim chegou lá em fevereiro, está todo mundo nessa mesma prateleira, sabendo exatamente a condição de cada atleta desses que estão sendo mostrados aqui. Acho que, até pensando num elenco que deve ser ainda mais forte para o ano de 2026, tendo em vista a volta do Cruzeiro à Libertadores, o Cruzeiro vai querer realmente disputar a Libertadores, figurar na Libertadores de uma forma importante, chegar o mais longe possível, na Copa do Brasil também e no Campeonato Brasileiro, além do início do Mineiro, mas o início do Mineiro vai pegar uma parte das férias, os jogadores que podem jogar até o dia 21 de dezembro. Eu acho que é ser estudado caso a caso. Hoje eu vejo poucas possibilidades de todos esses atletas serem aproveitados no elenco principal. E aí, diferente, tem sempre aquele torcedor que é um pouco mais ácido com relação aos jogadores jovens. É tudo bagre, pega isso e dispensa. Não é assim, pessoal. O torcedor tem que ter em mente que para cada uma dessas figurinhas que estão aparecendo aqui na tela, o clube investe anos, às vezes. Então, um trabalho muito importante de mercado, dar mais rodagem, de repente algum tipo de proposta para um desses jogadores. Repito, eu não estou chancelando que vai ser isso. Eu estou levando em consideração o elenco desse ano, como o Cruzeiro deve querer o seu elenco ainda e vai precisar não só mais numeroso, não é jogador para chegar e compor. O Cruzeiro precisa de aumentar e de qualificar mais o seu elenco, tendo em vista a temporada 2026. Então eu acho que é dar um bom destino a esses jogadores, HG, porque hoje eu vejo com dificuldades. Confesso a você, devido ao nível de competição que o Cruzeiro vai enfrentar o ano que vem, algum desses atletas a serem aproveitados. Mas quem vai dizer isso mesmo é o Leonardo Jardim, juntamente com o Joaquim Pinto, enfim. Tem alguns que eu gosto, aí é gosto pessoal. Eu acho o Ian muito bom jogador, mas eu entendo que a régua do Cruzeiro subiu demais para ele, mas acho um bom jogador. E aqui, a gente tinha uma esperança de que o Tevez fosse um moleque para brilhar. Para pensar uma coisa aqui. O Mineiro agora, felizmente, está caminhando para o fim, né? De fato, para laboratório, de fato. Usa essa turma para jogar no Campeonato Mineiro. Cara, eu não duvido que seja, não. Esse é o ideal agora. Eu não acho que todos... Não, boa parte deles? Não. Mas o Ian Lucas, por exemplo, eu colocaria. O Ian Lucas, porque cada um está num estágio diferente, jogou mais, jogou menos. Pô, mas a maioria tem ali pelo menos 15, 20 jogos. Tem poucos. O Arthur Viana tem menos jogos. O Rodriguinho... o Arthur Viana tem menos jogos e o Rodriguinho tem um pouco menos de jogo também. Mas a maioria... Pô, o Ian Lucas jogou 19 partidas como titular. É na Ferroviária que ele estava? Então, assim, cara, de verdade, nesse momento, eu apostaria nessa turma para disputar o Mineiro. Até porque, o que vale o Mineiro agora? Ele não te dá mais vaga na Copa do Brasil. Ele não te dá premiação. Eu reitero o que eu sempre disse. Para mim, o ideal era acabar e ter uma pré-temporada um pouco maior. Mas então, velho, bota essa meninada para jogar. Testa esses meninos, usa o Mineiro de fato como que já sempre falaram para ser usado, que era um laboratório. Põe essa meninada para jogar, testa essa garotada. Eu pensaria em jogar o Mineiro com essa turma. E assim, acho que esse é o caminho ideal para o Cruzeiro, especialmente para o nível de competição que o Cruzeiro terá no próximo ano. E até isso, Thiago, o fato de jogar o Campeonato Mineiro, se esses jovens voltarem realmente para o Cruzeiro na próxima temporada, já em janeiro,
é o ideal, é de colocar eles para rodarem, vestindo a camisa do Cruzeiro, jogando um Campeonato Mineiro. E eu tenho um grande amigo que é torcedor do Náutico, e ele falou muito bem do Vitinho, sobre o Vitinho na temporada atual, jogando pela equipe do Náutico, lá em Pernambuco. Então, é um jogador que a gente pode ter uma atenção maior, e eu acho que todos os nomes aí, em algum momento, jogando pelo Cruzeiro, a gente chamou a atenção de forma positiva. Todos esses nomes aí a gente já elogiou aqui. O Ian, a gente elogiou aqui. O Joseph, a gente já elogiou. O João Pedro, que fez gol contra o Atlético na Arena MRV. Então, assim, todos esses atletas, o Tevez, por várias vezes aqui no programa, a gente já falou deles. Então, assim, estou citando um por um para mostrar que aqui a gente já elogiou esses jogadores no desenvolvimento deles no Cruzeiro. É claro que agora o Cruzeiro está vivendo um outro nível de competição, um outro nível de cobrança, mas o Valu lembrou um ponto muito importante, que o Leonardo Jardim, eu acho que foi em junho ou julho, que ele deu uma entrevista, e ele falou sobre esse tipo de trabalho que o Cruzeiro estava fazendo, de observar os atletas que eram emprestados para as outras equipes e o que o Cruzeiro tinha um trabalho específico acompanhando esses jovens. Então todos eles foram muito bem observados pela gestão atual do Cruzeiro. Sabe exatamente o nível que cada um está. E outra coisa, como mais uma vez o Valu reforçou e vou reforçar novamente, tudo isso aí é ativo do clube. Lógico. Então tem que ter muito cuidado e paciência. Não estamos aqui falando que o Cruzeiro tem que utilizá-los imediatamente e nem que tem que colocar numa fogueirinha. Não, é cuidar. A gente está levantando possibilidades, Elton, mas por conta desse trabalho, eu tenho certeza que lá dentro da Toca da Raposa 2, eles já sabem o que fazer com cada um deles. Isso. Você sabe qual que pode ser usado no Campeonato Mineiro, qual vai ser diferença? Porque faz muita diferença do chegar em janeiro, vamos olhar como... Não, era assim que acontecia no Cruzeiro antes. O Cruzeiro tem todas as informações da temporada detalhadamente de todos dentro, eles. Fora de campo. Então isso facilita, né, para saber qual o destino será dos atletas na próxima temporada. Deixa eu falar aqui da Ecobir, porque hoje pode, né? Porque hoje tem bola rolando. Então eu já vou começar hoje, emendo amanhã e vou até domingo tomando a minha Ecobir. Estava batendo papo com o Lauro, grande Lauro, que comanda a distribuição, né, da Ecobir aqui no estado de Minas Gerais. E o Lauro estava me dizendo, Everton, as vendas só aumentam, os pontos de venda só aumentam, as pessoas procuram cada vez mais. Inclusive, tem uma coisa que está acontecendo com frequência. Gente, eu fico muito feliz de receber esse tipo de notícia. É ruim, de informação. É ruim por um lado, mas é ótimo por outro. É ruim porque as pessoas vão até as lojas, né, dos supermercados todos aí, que a gente tem o hábito de falar deles aqui, as grandes redes de supermercados, as grandes, médias e pequenas redes de Belo Horizonte, região metropolitana, todas têm os nossos produtos. Então muita gente está chegando e não está conseguindo comprar. Por quê? Porque chega e vende rápido. E por que vende rápido? Por causa do compromisso de servir a você um produto de qualidade extrema. Então, o Lauro me passou aqui, ó. Atenção, o chopp Ecobir de 473 ml e a garrafa de 600, então o latão e a garrafa de 600, nós temos, além das grandes redes que eu já falei aqui, outras redes que estão conosco também, a rede de supermercados Mais Prático, que tem lojas no Gutierrez, no Letícia e no Cachoeirinha, a loja e Supermercado Mania, na BR-381, próximo ao trevo de Sabará, lá também tem Ecobir, supermercados Paranaíba, e aí é no Tupi, no Jardim Guanabara, no Ribeiro de Abreu e no Sagrada Família, Bar e Mercearia da Gianete, conhecida, aliás, a mais conhecida da cidade de Raposos, também tem, rede de supermercados Suaçuí, em Rio Acima, Nova Lima e região. E aí aqui também em Rio Acima, né? A região de Nova Lima toda ali também tem os nossos produtos, encontra o chopp Ecobir. Agora, se você quiser, chegou num lugar, não encontrou, chama o gerente. Fala, poxa, é só ligar no 995407788, que a gente leva até o seu ponto de vendas. Isso é Ecobir. Bem-vindo ao mundo Ecobir. Se tem bola rolando hoje e amanhã, tem Ecobir, porque se tem bola rolando...